Trabalho de centralidades. Butantã. Caetano, Marina, Gabriel Leite e Manuela. Nono D. O trabalho de centralidades de geografia proposto no terceiro trimestre estudava sobre diferentes bairros da cidade de São Paulo e suas diferentes características. O bairro se localiza na zona oeste da cidade de São Paulo. Ele faz fronteira com o bairro de Osasco e a vizinha dos bairros valorizados como Morumbi e Pinheiros. O Butantã, antigamente, ele era uma grande fazenda. Era chamado de Fazenda Butantã e era pertencente a um bandeirante português chamado Afonso Sardinha. O Butantã também teve o primeiro engenho de açúcar de toda São Paulo e fazia parte do caminho do Peabiru, que era um caminho feito por incas que atravessava toda a América do Sul e chegava até o litoral. Além disso, também fazia parte do caminho de tropeiros, que transportavam mercadorias desde o interior do estado até o litoral, onde seriam exportados. Como a gente falou antes, o Butantã, antes de virar um bairro, ele era uma fazenda, chamada Fazenda Butantã, e ele era desse bandeirante português. Só que esse bandeirante português, quando ele morreu, ele não tinha nenhum herdeiro, então a terra, o terreno da fazenda, ficou sem dono. Então ela acabou se tornando dos jesuítas e depois ela foi confiscada pelo Estado. Então, a partir disso, surgem diversas fazendas, chácaras, escolas rurais e casarões. E o Butantã vira um bairro periférico e extremamente rural. E a Companhia City, ela foi responsável pela urbanização dessas áreas e pelo processo de ocupação, porque ela que criou os mecanismos de loteamento no bairro, e também isso atraiu um grande número de imigrantes para a região. Como a maioria dos bairros da cidade de São Paulo no século XX, haviam muitos trabalhadores rurais e comerciantes. Mas o diferencial do Butantã é que havia uma maior circulação de pesquisadores, devido à chegada do Instituto Butantã, e de espectadores das corridas, devido ao Jockey Club. O Butantã era um bairro que continha uma paisagem predominantemente rural, que contava com terrenos baldios, ruas de terra, chácaras, rios e córregos, letreiros de anúncio e a mata, que está presente até hoje na paisagem do bairro, o que é um diferencial do bairro. As atividades econômicas eram a agricultura, que era uma característica de um bairro rural, as pesquisas científicas pela chegada do Instituto Butantã, o comércio, as corridas de cavalos pelo Jockey Club e as olarias, que eram fábricas de telhas de tijolos. Com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, o transporte que mais se desenvolveu foi o bonde, que estava comum nas áreas mais centrais da cidade. Mas no Butantã, que era um bairro periférico na época, o único meio de locomoção era por meio de cavalos, pois não contava com a linha de bondes. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do Butantã atual. E em relação aos frequentadores, os comerciantes e os trabalhadores frequentam muito o Butantã, os estudantes universitários, porque o Butantã ele possui a USP e a Faculdade São Judas, os passageiros do metrô, já que aqui a gente tem uma estação de metrô, e os passageiros que estão em conexão com a cidade de Osasco e outros bairros, já que normalmente os trabalhadores que moram em Osasco, eles trabalham em grandes centros comerciais como a Vila Madalena e Pinheiros, e por isso eles têm que passar pelo Butantã. Em relação à paisagem do Butantã hoje em dia, ela é predominantemente urbana, então ela conta com prédios e edifícios baixos, com carros, com ruas asfaltadas, com comércio ao redor das principais avenidas, com rios e córregos canalizados. Então, antes do Butantã no século XX, os rios e córregos eles eram abertos e hoje em dia eles são fechados e canalizados. E existem áreas no Butantã pequenos bairros, em que só são permitidas construções residenciais, ao mesmo tempo em que existem áreas onde o comércio se concentra, como por exemplo ao redor da região do metrô. As atividades econômicas principais do Butantã atualmente são da USP, com os comércios informais, que por causa da demanda dos estudantes, Jockey Club, por causa dos espectadores, mesmo estando um pouco falido, o metrô, por causa do grande fluxo de pessoas e dos investimentos para o bairro,
dos vendedores ambulantes e os pequenos comércios, como cafés, botecos, padarias e pequenos restaurantes. Além disso, também tem atualmente a Vila Butantã, que contém food trucks e pequenos estabelecimentos. Os meios de transporte atuais do Butantã são os transportes coletivos, o metrô, a conexão para o trem, que tem no metrô, e o ônibus. Enquanto tem o transporte privado, que é o carro, que é o principal dessa cidade. Além disso, também contém atualmente as ciclovias que foram implantadas ultimamente em grande parte da cidade de São Paulo. O Butantã contém muita atuação de companhias privadas, principalmente pela estação do metrô, que não pertence 100% ao governo, e por isso ela se chama Via 4. Ela possui um símbolo diferente do que as outras linhas e pertence ao grupo CCR, que tem 30 anos de domínio sobre a linha. Como já citamos anteriormente, a companhia City Melhoramentos teve a responsabilidade da criação do Butantã e valorização desse. E a companhia Marques Godoy, que expandiu o Butantã para os lados do Taboão da Serra, Osasco e Carapicuíba. A atuação do poder público na região. O principal é a construção da Coab, Companhia de Habitação Popular do Educandário, a implantação de ciclovias na Avenida Eliseu de Almeida e na Rua Hugo Carotini, os museus, como principalmente o de Microbiologia do Instituto Butantã, e o CEL Butantã, Centro de Educação Unificado. No processo de valorização do Butantã, com a chegada do Instituto Butantã, aumentou a oferta de trabalho por causa dos pesquisadores e atraiu comerciantes por causa dos frequentadores. Com a chegada da USP, aumentou a oferta de trabalho com os professores, com os moradores universitários aumentou o fluxo de pessoas e com isso aumentaram o número de comerciantes. Com a chegada do Jockey Club, aumentou a oferta de trabalho, o fluxo de pessoas com os frequentadores e espectadores das corridas do jockey e os comerciantes, os pequenos comerciantes. Com a chegada do metrô, aumentou a oferta de trabalho, o fluxo de pessoas e comerciantes. O Instituto Butantã teve muita importância na valorização do bairro do Butantã, porque foi essencial para o futuro do bairro, quando o médico Vital Brasil desenvolveu em 1899 uma cura para a peste negra, que era uma doença fatal da época. E na Fazenda Butantã, ele inaugurou um laboratório destinado à fabricação desse soro. Foi inaugurado oficialmente em 1901 e atraiu moradores para trabalhar no laboratório. Então, logo em seguida, tornou-se um dos maiores laboratórios mundiais da época. Então, isso atraiu muito comércio básico ao redor para a demanda dos trabalhadores e atraiu investimentos para a região. Um conflito bastante atual e o que nós mais aprofundamos é o conflito do Parque da Fonte. Nele, ocorre um desentendimento entre os que se dizem donos do terreno e os moradores do Morro do Querosene, quanto ao uso do terreno que se localiza atrás de um posto na Rua Santa Anésia, em frente à unidade Butantã na Escola da Vila. Os moradores da região defendem a ideia do lugar de se tornar um parque. E contam que lá existem remanescentes da Mata Atlântica e Cerrado, além de conter nascentes de rios, entre elas a da Fonte, cabeceira do rio Pirajussara-Mirim, e fazer parte do caminho Piabiru, feito por incas que atravessava toda a América do Sul. Os donos do terreno têm outras ideias. Querem derrubar todas as árvores, destruir o natural do lugar e lucrar, vendendo para a construção de, por exemplo, um shopping center. No entanto, para o terreno virar um parque, é preciso que vire público, um processo muito longo. Os moradores do local quase venceram a luta e o parque seria feito. No entanto, com essa mudança, Bom, agora a gente vai falar um pouco dos conflitos que ocorrem e já ocorreram no Butantã. E a gente selecionou 4 conflitos para dar destaque, mas esses não são os únicos que ocorrem ou já ocorreram aqui no bairro. Bom, para começar, a gente vai falar do conflito que aconteceu alguns anos atrás entre a USP e a comunidade São Remo.
A comunidade São Remo, ela é uma favela e ela se localiza atrás da USP. E alguns anos atrás foi construído um muro que separava a comunidade da universidade. Bom, essa construção ela trouxe diversas discussões sobre o assunto, pois os moradores da comunidade, eles enxergaram esse ato como uma forma de exclusão social por parte da USP, como se eles estivessem tentando isolar a favela e os moradores da favela de qualquer contato com os frequentadores da universidade e da região ao redor. Outro conflito que já existiu na região do Butantã e que causou grandes polêmicas foi a construção e a ocupação da Raposo Tavares por prédios e condomínios. Muitas imobiliárias tinham interesses financeiros em construir condomínios de prédios na região da Raposo Tavares, porque eles acreditavam que essa região ela se valorizaria e se transformaria em uma área de ponto estratégico e que, portanto, ela iria atrair muitos moradores. Então, eles acabaram tomando iniciativa para construir esses prédios e esses condomínios, mas muitas pessoas, principalmente os moradores do Butantã, foram contra essa iniciativa, porque como a Raposo Tavares tem um dos seus trechos que passa pela região do Butantã, os moradores tinham um receio de que essa construção aumentasse muito o fluxo de carros da rodovia e aumentaria o trânsito na região em geral. O terceiro conflito que a gente vai dar destaque é o conflito que ocorreu em relação ao terreno da Chácara do Jockey. A Chácara do Jockey, ela antigamente era o lugar onde os cavalos que corriam nas corridas do jockey eram mantidos, então onde eles eram limpos, onde eles comiam, onde eles dormiam e etc. Mas como a gente falou anteriormente, o jockey, hoje em dia, ele tá meio em desuso, ele tá meio falido e, portanto, a chácara, ela tá meio abandonada, não tem ninguém que use frequentemente aquele terreno. E o jockey, ele possuía uma dívida com a prefeitura e, por causa disso, foi estabelecido que esse terreno da chácara se transformaria em um parque como um pagamento para essa dívida. E esse parque, ele de fato existe hoje em dia, é o Parque Chácara do Jockey. Mas esse processo até esse terreno se transformar em um parque foi bem longo e ele rendeu muitas discussões e causou grandes polêmicas e foi até criado um coletivo, um movimento do Parque da Chácara do Jockey para discutir essas questões. Então, podemos concluir que esse lugar se tornou uma centralidade, principalmente por causa da construção da USP, que trouxe moradores e atraiu investimentos, a construção do Instituto Butantã, que também trouxe investimentos e pesquisadores, a construção do metrô, que trouxe vários passageiros diários e também tornou Butantã um lugar de conexão entre bairros nobres e outros municípios. O Jockey Club, que atraía muitos espectadores durante os fins de semana. E o loteamento da área enquanto era da Companhia City, que fez investimentos para o lugar e tornou mais valorizado.